Bom, gente, hoje nós vamos falar de família, né? E aí, eu sempre começo essa aula dizendo que é uma aula que realmente a gente vai fazer junto, porque eu acho que é um dos poucos temas, se não o único, que todo mundo sabe falar, porque todo mundo tem família, né? Que não a consanguínea, mas família todo mundo tem, porque família é uma coisa mais abrangente do que só os laços sanguíneos, né? Que eu estava falando aqui na nossa meditação inicial, a gente vai formando uma família, né? A gente que está aqui na ULI, a gente vê que quando vocês chegam lá no ciclo 6, 7, 8, já está família um do outro aqui. Tem gente que fica mais irmão de quem conheceu aqui do que o irmão de casa, né? E eu já começo a aula já trazendo o slide assim que eu gosto de causar, né? Vocês sabem, né? Então, eu já trago ali as diferentes famílias, né? Estamos em 2025 e, se a gente não se atualizou, está na hora de se atualizar. Porque a família papai e mamãe não existe mais só ela, né? Aliás, nunca existiu só ela. Só não era tão aberto assim, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui de família e a gente vai passar por esses assuntos aí, né? Nós vamos ver a percepção do papel na família, no desenvolvimento da sociedade, da nossa responsabilidade pessoal dentro desse grupo, mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e o desenvolvimento da sociedade, o viver bem em família, o melhoramento do relacionamento dentro de casa, mostrar a importância de se iniciar a educação no lar desde a primeira infância, né? Não transferindo a responsabilidade para a escola. Quem é professor aqui sabe disso, né? Que as crianças chegam para ser educadas pelos professores. E mostrar que, embora nos firmemos em grupos familiares, a verdadeira família é a universal. Certo? Então, eu sempre começo perguntando: o que é a família para você? E aí, nós já estamos no encontro 18, e eu comecei dizendo que todo mundo sabe falar sobre esse assunto, né? Então, se não for de livre e espontânea vontade, vai ser de livre e espontânea pressão. O que é a família para você? Quem será o primeiro candidato a responder, hein, Ana? Ana é ótimo. Bom dia a todos. Família, para mim, é um balaio. Um balaio. No qual a gente se percebe ao se relacionar com os outros, né? Com irmãos, com mãe, com pai, com sobrinhos, né? E a gente vai aprendendo um pouco mais a respeito de si próprio, né? E nos percebendo dentro daquele núcleo familiar, né? A gente se percebe, você vê, assim, criança é uma coisa, adolescente, aí chega hoje aos 44, e aí eu olho assim, aí observo, nossa, né, como é que era e tal. E aí você se observa, né? Eu vejo família hoje como um meio, realmente, para a gente se perceber, se realmente se ver quem é, né, diante de todos os quereres dos pais, dos irmãos, né, de sobrinhos e tal, e você se percebe assim, não, esse querer é dessa pessoa, não é meu, né, e você faz concessões o tempo inteiro, você vai se observando o tempo inteiro, né, e vai aprendendo a lidar consigo mesmo, eu acho, dentro da família. Agora não precisei nem pôr, você está vendo, né? É só o primeiro aqui, a porteira. Vai. Bom dia. Eu acho que família é um conjunto, né, que vem com escolhas e impondo. Impondo é aquela quando a gente nasce, né, no DNA, e aquela outra que a gente constrói. A gente constrói dentro da própria família, né,
E a gente constrói também um núcleo bem maior, que se estende com os amigos e com as outras, com o crescimento, né, em torno da gente. E, assim, eu falo com propriedade porque eu tenho 3 filhos biológicos, eu já falei aqui, né, e tenho 3 filhos do coração, e são especiais, e eles trazem essa família também para a nossa família, além da minha biológica. E sem falar nas amizades. E em cada dia cresce mais. Aqui mesmo eu já me sinto família integrada, né? E assim é bacana isso, porque cada vez a gente aprende um pouquinho com cada uma e, né, aprende a lidar também com as diferenças. Quem mais? Eu acho que família são pessoas que a gente escolhe para ficar um bom tempo com a gente, por muito tempo, porque às vezes você tem aquela pessoa que você conhece por pouco tempo, mas a sua família é uma pessoa que você vai passar muito tempo numa relação ou de colaboração, na qual vocês fazem alguma coisa juntos, ou de fricção ali, onde vocês vão aprender a lidar um com o outro. Mas eu sempre penso que a diferença entre a sua família e os seus amigos, os seus conhecidos, é que a família está ali por muito tempo, seja de sangue ou não, é uma pessoa que vai ficar muito tempo com você, na sua existência. Quem mais? A galera do fundão. Eu hoje sou uma equipe de uma pessoa só, vocês perceberam, né? Então, vamos lá. Mesmo tocinho, diga. Bom dia, Anaí. Eu acho que família é um grupo de pessoas que convivem no mesmo local, criando laços afetivos. Eu digo que vivem no mesmo local, em volta. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser numa faculdade. Você acaba criando um círculo de pessoas. Não importa que sejam filhos biológicos, escolhidos, não importa que você não tenha filho algum, mas você vive dentro de uma irmandade, onde você cuida de pessoas, você cria um laço chamado afeto. Esse afeto, para mim, é o que representa a família. Muito bom. Mais alguém? Vejo mais um dedo levantado. Eu sabia que você não ia deixar de levantar o seu dedo. Eu estava pensando aqui em tudo que o pessoal falou. Eu acho que família é aquele grupo de pessoas, né, que se espalham, que você compartilha vivências, compartilha lembranças, boas ou não, né? Mas tem esse sabe aquela coisa do conjunto de matemática, né? Está contido. É bem aquilo. Às vezes não são as pessoas mais agradáveis de compartilhar, mas compartilha. É família, tem coisa em comum, né? Mais alguém? Espera aí, Dona Tereza pediu primeiro aqui. Vamos, Dona Tereza. Bom dia. Eu tenho enfoque social, colocando, quando eu aprendi, que família é um núcleo, né, básico da sociedade, deve identitar isso na frase aqui, a primeira. E, realmente, eu agora, com essa experiência, com esse estudo, com esse conhecimento, eu vi hoje o que é que ocorre em termo espiritual, nessa formação, nesse núcleo, que às vezes a gente se espanta, às vezes, por quê, né? Não diz assim, para quê? E eu considero as amizades uma escolha, porque a gente, para formar esse núcleo, a gente não escolhe, né? E as amizades nós escolhemos. É uma diferença, para mim, assim, muito importante, porque vem de afinidade, vem também hoje, que eu entendi. Foi muito bom esse curso em termos de ampliar, né, sair desse núcleozinho pequeno social, né, que a gente fica girando no mesmo ponto. E agora não, hoje eu entendo o significado, né, dessa família. Então, obrigada. Tinha alguém aqui na frente. Quem é que queria falar aqui na frente? Vamos lá. Estou gostando disso, mas eu estou doida para botar uma pimenta nessa história. Bom dia. Para mim, família, sem pegar muito profundamente, né, que é uma coisa mais complexa, é um porto seguro, porque é onde a gente convive com as diversidades e é onde eu acho que instiga a gente mais a nossa paciência,
né? Nossa tolerância, nosso equilíbrio, né? Porque a gente ama todos, mas a gente sabe que cada um é diferente do outro. A gente tem que aprender a lidar para não machucar, para não ser machucado, para não ser explorado, para não explorar. Então, eu acho que, para mim, é a escola da vida mais complicada, mas não deixa de ser um porto seguro. Pronto. Posso botar minha pimenta? Antes de eu botar minha pimenta, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu aqui, nesse ciclo 1, há uns anos atrás. Não fui eu que estava dando aula, não, foi Tânia. E ela fez essa mesma história, né? O que é família para você e tal, não sei o quê. E todo mundo foi falando, o auditório estava cheio, e tinha um casal lá atrás, né? Que eles sempre sentavam lá atrás. Eles vinham de moto e aí pegavam o capacete, guardava lá atrás e tal. E aí a Tânia foi cutucar, né? Ela saiu igual eu saí agora aqui e foi lá e perguntou: e para vocês, o que é família? Aí ele falou: aborrecimento. Aí a Tânia ficou assim meio desconcertada, aí passou para a moça. E para você? Ela disse: é a pior coisa do mundo. E simplesmente os dois pegaram seus capacetes e não se tem notícias deles até hoje. Né? Eu estou brincando, mas foi exatamente isso. E o que isso serviu para a gente? Né? Ela veio dar aula no sábado, então eu estava com o microfone e ela estava fazendo a aula. E aí, é essa pimenta que eu quero botar para vocês, que é uma brincadeira, mas é uma verdade. Né? Todo mundo falou tudo lindo da família. Né? A Ana falou: é um balaio de gato. Ela disse ali assim: nem sempre são flores, né? E tal. Mas tem gente que não tem nem as flores, só tem os espinhos. Né? Eu imagino que esse casal deve ter uma convivência péssima com a família deles, porque tocou num lugar tão profundo que eles se sentiram tão incomodados com a pergunta que eles foram embora. Simplesmente levantaram e foram embora e não voltaram mais. Né? Então, a família também tem esse papel. Né? A gente vai ter um slide aí que a gente vai ver isso. Nem sempre é amor. Né? Acho que Dona Naí falou assim, é um lugar de afeto, mas o que me afeta nem sempre é positivo. Né? A gente tem essa tendência de dizer assim, afeto sempre é ligado a uma palavra boa, né? É carinho, é amizade, é amor. Não, afeto é afetividade é o que te afeta. E o que te afeta nem sempre é bom. Às vezes, o que te afeta pode ser negativo e te afetou de alguma forma. Né? A base do nosso aprendizado da reencarnação, né? Quando a gente reencarna, a base do nosso aprendizado está na afetividade. É a base de tudo, que é o que te afeta. E o que te afeta te gera emoções. Tudo que te afeta te gera emoções. Se te afetou de forma positiva, você tem emoções boas. Se te afetou negativamente, você tem emoções ruins. Né? E aí, o pulo do gato é o que a gente faz com isso. Por isso que é a base do nosso aprendizado. Né? O que me afeta está querendo me ensinar alguma coisa. Gerenciar a emoção, ela te tira do estado de consciência e te leva para o estado da inconsciência. É quando abre as portas do seu inconsciente. É quando você, aquilo que a gente diz assim, pisou no meu calo. O que te afetou negativamente abriu sua porta lá e você soltou sua fera. Né? Então, a gente diz que a afetividade está na base do aprendizado por isso, porque o que te afeta gera uma emoção, e se for uma emoção negativa, você tem que saber o que fazer com ela. Ela não pode ser mais forte do que você tem que aprender a dominá-la. E a família traz isso para a gente. Né? Porque, além de trazer um afeto, às vezes, negativo, de tocar num lugar que você não quer, ainda tem o amor junto. Porque, quando a gente está inserido dentro de um núcleo familiar,
A gente está amarrado ali, é como se estivesse todo mundo dentro de uma caixinha, né? Mas está amarrado ali pelo laço do amor. Por mais que você não goste do irmão mais velho, se dê melhor com o irmão mais novo e tal, mas mesmo o irmão mais velho tem o laço do amor, né? E por isso a família é tão importante, porque é o que te afeta e o que te toca mais profundamente, né? Vocês estão aqui, se Renata fizer alguma coisa que irritar aqui Ana ou tocar em alguma coisa, ela simplesmente vai pegar e vai mudar de lugar. Mas se elas forem irmãs, vai ser difícil, né? Aí o pai e a mãe defendem um, aí você acha que você está sendo injustiçado, né? Então, a família tem esse papel. É nosso porto seguro? É. É feita de amor? É. Mas é feita também de outras, muitas coisas que não são tão legais assim, né? Eu, até um pouco tempo atrás, sempre que eu fazia essa aula, eu dizia assim, eu não tenho do que reclamar, porque a minha família, eu não tenho essas farpas todas. E a família gerada, né? Porque a gente tem a família originária, que é da onde a gente vem, e tem a família gerada, que é a que a gente cria, né, quando se envolve amorosamente com outra pessoa. Todas as duas, para mim, não tinha nada, até os meus filhos virarem adolescentes. Aí começaram as farpas, as diferenças, né? As atualizações. Eu digo que eu tenho atualização constante dentro de casa, né? A aula que eu vou fazer semana que vem, na terça-feira, é energia sexual. E eu sempre falo nessa aula da energia sexual que eu não precisei ensinar nada para os meus filhos sobre racismo, sobre homofobia, sobre xenofobia, sobre nada disso. Eles já vieram com essa atualização. Eles é que me atualizaram. Porque eu venho de uma outra época, né? Eu venho de uma época em que a televisão vivia de racismo, vivia de homofobia, né? Eu estava falando para o meu filho um dia desse, para o mais novo, eu falei, ó, Chico Anísio, Jô Soares, Costinha, todos esses humoristas iam morrer de fome hoje, se eles não se atualizassem. Porque as piadas eram em cima de negro, de pobre, de nordestino, de mulher, de tudo isso, né? Então, a gente tem que ter essa humildade, a palavra é essa, para entender que os filhos também nos ensinam, sair desse pedestal, né? Certa vez, eu saí com o Luiz e fomos até para a casa de Laísa e de Vinícius, e mais um casal, a gente ficou lá bebendo vinho, comendo queijo, e e o meu filho mais novo, na época ele tinha 15 anos, ele falou assim, mãe, que horas vocês vêm? Eu falei, uma meia-noite a gente já está aqui. Mas o papo estava bom, né? O vinho foi... A gente foi filosofando e tal, e deu 2h da manhã, e eu ainda não tinha chegado. Não, 2 não, era 1h15, mais ou menos. Só que lá na casa da nossa amiga, o sinal era ruim. E aí ele estava mandando mensagem, e nem no meu celular, nem no do Luiz estava entrando. E eu estava tranquila. Quando a gente saiu de carro, que saiu do condomínio, começou o celular. Parecia que estava com soluço o celular, de tanta mensagem. Aí eu vi que era ele perguntando, mãe, cadê vocês? Mãe, cadê vocês? Mãe, cadê vocês? Aí eu liguei. Ele me esculhambou. Parecia que ele era o pai, né? Mãe, por que não é possível? Você disse que ia chegar meia-noite e já são quase 2h da manhã. Cadê vocês? E não sei o quê. Eu falei, baixa a bola, calma, tá tudo bem, eu estou chegando e tal. Aí, no caminho para casa, eu fui pensando, em outros tempos, eu ia chegar lá e ia dizer, a mãe sou eu. Tenho que te dar satisfação, né? Mas ele falou para mim no telefone, antes de eu desligar, né? Ele falou assim, se fosse eu queria ver o que você ia fazer. Né? Porque você acha que filho não se preocupa, só mãe? Ele tinha 15 anos. Eu não respondi, falei, quando a gente chegar, a gente conversa.
Quando eu abri a porta de casa, ele já veio me pedindo desculpa, chorando e me pedindo: mãe, desculpa, eu estava nervoso, eu fiquei muito agoniado, porque eu não conseguia falar nem com você, nem com meu pai, não sei o quê. Eu falei: está tudo certo, meu filho, você está com toda a razão. Porque se fosse o contrário, né, se ele tivesse saído com os amigos e não tivesse por 2 horas atendendo o meu telefone, eu já tinha chamado a polícia, o exército aeronáutico, os bombeiros, eu já tinha ligado para tudo que era hospital, né? Então, por que ele também não tem o direito de ficar preocupado, irritado, nervoso, né? Mas, em outras épocas, na minha época, primeiro que na minha época eu não ia estar na rua meia-noite, né? Começar por aí, né? Mas, digamos que eu estivesse, né? Quando que eu ia falar assim com a minha mãe e quando que minha mãe ia me dar razão, né? Ela ia dizer o quê? Eu sou a mãe. E ponto. E acabou, né? Então, a gente tem que ir fazendo essa atualização, né? A gente tem que ir entendendo que nós estamos ali para nos cuidarmos, sermos o porto seguro um do outro. Não tem hierarquia, né? Que é o pai, que é a mãe. Tem que ter limite? Tem. Né? Tem que ensinar o que é seguro, o que não é? Sim, principalmente na primeira infância. Mas chega um momento que todos são adultos, então todos têm que se cuidar, né? E a gente descer desse pedestal e dessa hierarquia tão alta, né? Então, o que Adenauer responde? É uma organização de espíritos encarnados e ou desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns, né? Então, através da convivência, se comprometem em realizar projetos comuns. Ele não está dizendo ali que vai ser amor e flores o tempo todo, ele só está dizendo que a gente se comprometeu lá no planejamento reencarnatório de realizar projetos comuns, que pode ser projetos da vida de todos, né? Um é peça-chave para a evolução e para a reencarnação do outro. Ninguém está colocado dentro da mesma família sem um objetivo. Então, se você também está numa família difícil, faz parte do seu aprendizado, né? A gente tem que começar pensando por aí. Aí, lá no livrinho, Paz no Dia a Dia, aqueles livrinhos pequenininhos de Adenauer, ele fala assim, ó: sua família é seu grupo de crescimento espiritual, que você deve preservar, harmonizar e para o qual deve oferecer a sua paz. Pense sempre em transformar o ambiente familiar no melhor lugar do mundo, no qual você se sente muito bem, por ser o lar que você mereceu. Faça de tudo para que seu ambiente familiar seja o mais harmônico possível, evitando exigir dos outros o que você não deu e nem o que eles não possuem para lhe dar. Comece a doar sua paz interior em casa, a fim de que seja seu lar seja um ambiente de melhor vibração, onde habitam espíritos do bem. Então, eu trouxe esse texto ipsilítrico que estava escrito, porque eu achei ele muito bacaninha, tem várias coisas importantes ali, né? A primeira coisa é que o ambiente familiar tem que ser o meu ambiente de paz. Eu acho triste quando eu ouço as pessoas dizer assim: não, eu vou ficar por aqui porque eu prefiro ficar aqui do que ir para casa. Eu acho isso tão triste, mas é de uma tristeza você preferir estar na rua, preferir estar conversando, preferir estar jogando papo fora, bebendo, ou sei lá, fazendo o quê, do que ir para casa, porque chegar em casa vai ser um inferno. Isso é triste demais, né? Então, a gente tem que colaborar para que esse seja um ambiente de paz. E outra coisa que ele diz aí nesse texto, que é muito comum da gente, é a gente exigir dos outros o que a gente não dá. E também exigir o que a pessoa não tem para dar. Porque não adianta você exigir que Ana seja uma pessoa tranquila se ela não é. Ela ainda não é. Ela um dia pode ser. Mas, nesse momento, não adianta eu exigir que ela seja, porque ela não é. Que ela seja organizada, porque ela não é. Né? Eu falei dos meus filhos adolescentes. Um, agora, quando eu saí de casa, a namorada vai almoçar lá em casa hoje. Aí ele estava arrumando o quarto todo, não sei o quê. Quando eu cheguei para
Quando eu cheguei para dizer tchau, filho, estou indo para a harmonia e tal, ele, mãe, dá uma olhada aí, o que você achou? Esse chão, ó, tá um brinco, né? Não sei o que eu falei, mas essa mesa aqui do computador tá cheia de poeira, tira a poeira. Aí, e tal, não sei o quê. O outro do quarto está assim, ó. E eu cansei. Sabe o que eu faço? Passo e fecho a porta. É a forma de eu manter a minha paz. Porque se eu for brigar todos os dias, fica destruindo a egrégora da casa, do lar, né? Fica aquele ambiente ruim, e ele, dentro da confusão dele, ele se acha. O dia que eu arrumo o quarto, ou a menina que vai lá em casa arruma, ele perde tudo, ele não acha nada. Ele fica perguntando, mãe, cadê aquele meu tênis? Mãe, cadê aquela minha blusa? Mãe, cadê aquela caneta que estava aqui? Porque dentro da zona esquerda do espaço superior, ele sabe onde está. Entendeu? Então, não adianta eu cobrar que ele seja organizado, porque não é do perfil dele. Né? Um dia pode ser que seja, né? Mas não é do perfil dele. Então, não adianta eu cobrar do outro o que o outro não tem para me dar. Vai mudar, né? Vai mudar, eu acho que vai. Ou não, também não sei. Mas o que não vale é eu agora ficar perturbando por causa de um quarto. Aí eu vou lá, o dia que eu quero... Eu puxo lá a colcha, o edredom, arrumo a cama. O dia que eu não estou afim, eu fecho a porta. E pronto, porque aí eu passo para lá e para cá, vejo a porta fechada, não me incomoda. Você era bagunceira, Ana? Ah. Fecha a porta, pronto. Exatamente. E é isso, né? Então, esse texto de Adenauer diz isso para mim, né? Que a gente não cobre o que a pessoa não tem como te dar. Não tem, não vai dar. Eu estou dando o exemplo bobo aqui de organização, mas isso serve para qualquer coisa, né? E também não cobrar o que eu não dou. Né? Então, a história que eu contei anteriormente, como é que eu cobro que o meu filho me dê satisfação quando está na rua, se eu fui para a rua e fiquei 2 horas incomunicável? Né? Espera aqui, fala aqui no microfone. Temos um hoje, mas fala aqui. Eu tinha uma piração assim dessa também com meu filho. E eu ficava irritadíssima porque ele não arrumava. Eu pedia para lavar o banheiro, ele lavava daquele jeito que eu tinha que lavar depois. E aí a terapeuta, conversando comigo, falou assim, minha cara, não é você que está querendo que ele faça do seu jeito, não? Sim. E aí eu fui, né, trabalhando isso e realmente eu queria que ele fizesse do meu jeito, porque o meu jeito era o certo, na minha cabeça. E quando eu comecei a abrir mais isso, assim, de deixa ele fazer do jeito dele, não está bom para mim. Se não está bom para mim, depois eu vou ao jeito. Mas eu não posso cobrar que ele faça do meu jeito. Né? Exatamente isso, não pode cobrar isso. Na pandemia, né, que a gente ficou todo mundo trancado, aí eu saí distribuindo mesmo tarefa, né, até para ocupar a cabeça deles. Aí, vai estender a roupa. Estendi a roupa igual nem sei o quê. Né? As roupas ficavam assim, aquelas roupas de malha tudo esgoelada. Aí eu ia lá, fazia isso. Depois que eles estendiam, que voltava para os seus respectivos quartos, eu ia lá e ajeitava, né, para a roupa não ficar deformada e tal. Ia lá, ajeitava, mas não dizia, como é que você estendeu a roupa, não sei o quê. Porque, senão, 2 coisas. Uma, ele não ia fazer de novo, porque aí ele ia dizer, não, mãe, não vou estender a roupa não, que eu não sei. Primeira coisa. Né? E depois, com calma, outra hora, eu dizia... aquela roupa que você estendeu, eu consertei lá, porque não se estende assim, não, tem que se estender pelo cós e tal, né? Com jeitinho. Então, é isso aí. Casa ou lar? Qual é a diferença? Qual é a diferença, gente, de casa e de lar? Casa é o espaço físico. E lar é o quê? É o aconchego? É o que mais? Qual é a outra palavra que a gente pode falar para lar? É o porto seguro? É a harmonia? É mais o quê? É o quê, Vauline? Ou não? É o quê? O antro da discórdia. Gente. Vai pegar o capacete e vai embora, já, já. Sozinho. Casa, né, lar, é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que o instituem. É um campo vibracional mantido pelas mentes e corações que constroem. Mas essa
sintonia psíquica e espiritual, que é a egrégora, né, pode ser ruim. Né? A gente quer que seja boa, quer que seja esse lugar da gente, no final do dia, trabalhando. Ai, estou louco para chegar em casa, né? Estou louco para ver meus filhos, minha mulher, meu marido, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, dependendo da sua família, quem são as pessoas que você vai encontrar. Meus cachorros, meus gatos, meus periquitos, né? Os gatos, os cachorros, periquitos, não dá problema, não, né? Nenhum problema. Dá? Não, mas não dá briga. Você briga, daqui a 2 minutos ele dá uma lambida, você já desestressou. Né? Mas essa energia psíquica também pode ser ruim. Né? E aí, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E a casa é o ambiente físico que abriga a família. Né? Uma vez um aluno perguntou assim, e as pessoas que moram na rua, moradores de rua, têm um lar? Tem um lar, gente? Tem. Eles não têm uma casa, né? E, às vezes, tem um lar melhor do que quem tem uma casa. Constrói um laço, né, de amor, de segurança. É um porto seguro, muito mais seguro do que quem está numa cobertura de frente para o mar. Não é? Então, o lar é isso, né? É o encontro de mentes, de corações, de espíritos, de almas que ali estão se apoiando. Né? É para ser essa boa egrégora. Às vezes não é, mas é para ser essa boa egrégora. Né? Vamos lá, para o próximo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Após 2 espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, às vezes, a gente tem uma família espiritual mais importante, mais presente, mais amorosa do que a família corporal, que são os laços sanguíneos. Né? Lá no primeiro slide, que eu coloquei o que é a família, a Adenauer bota encarnados e desencarnados. Né? Então, a gente também tem ainda esses laços com os desencarnados, até que eles retornem numa nova encarnação. Então, minha mãe continua sendo minha mãe. Ela desencarnou, mas ela ainda tem esses laços fortes comigo, aqui. O dia que ela reencarnar numa nova configuração, pode ser que não seja mais dentro da nossa família, esses laços vão se diluindo. Né? Mas, por enquanto, se ela ainda estiver desencarnada, continua sendo minha mãe. Então, a família é composta de encarnados e desencarnados, certo? E eu posso dizer para vocês, agora, esse final de semana que passou, eu não estava aqui. Vocês sentiram minha falta? Sentiram, né? Mas foi por uma boa causa. A avó do Luiz fez 100 anos. A avó do Luiz. E a gente foi para o Rio, porque fez um festão. Imagina, misturou... tinha até tataraneto, né? Foi dos filhos ao tataraneto, né? Aquela família enorme. Eu ontem vinha... Quinta-feira vinha dando carona para o Djalma Argolo, aí estava contando isso. Né? Aí ele falou assim, essas reuniões acabam em treta, porque aí, né, o pessoal começa a falar e relembrar coisa, e quando vê está uma confusão, e começa a beber, e aí a verdade sai, e não sei o quê. Eu falei, não, foi tudo tranquilo. Não teve, foi o dia inteiro de festa, não teve uma treta, uma briga. Mas eu descobri por quê. A avó do Luiz é da Assembleia de Deus. Não tinha bebida na festa. A verdade não saiu. Estava todo mundo no refrigerante suco e água. Aí não teve verdade. Fechei o parêntese da fofoca. Né? O que eu ia dizer sobre o slide era o seguinte, que hoje tem 25 anos que a gente mora em Salvador. Então, a minha família originária ficou no Rio. Aqui eu não tenho ninguém da minha família originária, eu só tenho da minha família gerada, que é eu, Luiz e os meus 2 filhos. Né? Hoje eu vou lá, ainda tenho esses laços de amor,
de afeto, de carinho, de tudo isso. Mas eu já não me sinto mais tão pertencente aos amigos que eu fiz aqui em Salvador. Eles hoje são minha família. A hora que eu tiver um perrengue dentro de casa, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, é para eles que eu vou ligar. Não para a minha família do Rio. E não porque eles estão longe, entendeu? É porque já são ideias, valores, conceitos, tudo diferente. Então, minha família espiritual hoje é baiana, é daqui. A minha família carioca é a minha família sanguínea, amo todos eles, mas não tem mais esses laços de afinidade. Então, durante a nossa encarnação, a gente vai trocando isso, né? Às vezes, a gente adota a família do marido, adota a família da mulher, dos amigos de faculdade, dos amigos da ULI, né? E quando a gente vê esse laço, essa afinidade está muito maior, eu tenho muito mais liberdade e conforto, sinto muito mais confortável em conversar com a Ana Luísa do que com meu irmão. Eu sei que vão vir coisas muito melhores que vão me ajudar e vão ajudar ela, e a gente vai trocar, né? Como diz o jovem, vai ter uma troca muito melhor do que com meu irmão sanguíneo, né? Então, essa é a família espiritual que Allan Kardec está dizendo ali. Diga, Ana. Não sei se já aconteceu com vocês de conhecer uma pessoa que você conheceu agora e, assim, poucos meses, parece que você conheceu da vida inteira, uma afinidade, um carinho muito grande. E aí eu gostaria... A gente está passando atrás de você. E aí eu gostaria de saber como o Espiritismo explica. Seria possível que essas pessoas tenham sido familiares em outras vidas e essa afinidade ela se mantém? Não se dilui? Pode ser. Parentes, sim, de outras vidas, pode ter sido amigos também de outras vidas, né? Então, esses que eu estou falando aqui, minha família espiritual de hoje, pode ser que numa outra encarnação a gente se encontre com laços sanguíneos, né? Pode ser que a gente só se encontre como amigos, e pode ser que esses amigos que eu fiz aqui, né, aqui em Salvador, tenham sido meus parentes sanguíneos numa outra encarnação. Pode ser tudo, né? Tudo pode, né? Diga, Pauline. Deixa a bichinha falar. Deixa eu falar. O nosso amigo, mentor, anjo da guarda, ele normalmente é alguém que foi um parente, um amigo, alguma coisa assim, em outra existência? Sim. Pode. Ser parente, não, mas ser amigo, sim. Tem algum laço amoroso com você, né? Tem algum laço de afetividade com a gente, né? Não necessariamente tenha sido nosso parente sanguíneo, consanguíneo, certo? A família, pois, um grupo que caminha oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros em espírito. Então, é o que eu acabei de falar, né? Não só os que estão aqui com a gente no VaptVupt do todo dia, mas também temos pessoas zelando e amparando por nós lá no além, como o Hermínio diz ali, né? Na dimensão espiritual. União, pelo menos, de duas pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas. Adenauer diz. Então, duas pessoas formam uma família, né? Que a gente também acha assim, a família tem que ter filhos. Não, né? Duas pessoas já formam uma família. Tem casais aí que passam a vida inteira, optam por não ter filhos, né? E são, de novo, a história da casa e do lar. São muito mais família do que a família que tem 10 filhos. Ah, Alessandra, mas também conviver com 10 filhos é muito mais complicado do que viver um com o outro. Também não, né? Também não. Também tem casais que é muito mais difícil do que... Sempre tem as diferenças, né? Quem queria falar? Você, Lucineide? Em relação a amparo, né, com parentes desencarnados, que eu já ouvi em algumas palestras, não sei,
que, às vezes, esses desencarnados que tentam ajudar o ente querido da família, que pode estar também prejudicando. Isso entra nessa desordem também, em relação à família que tem, né, problemas e deixa de ter e ter harmonia. Esse amparo tem que ser feito de lá, né? Ou seja, minha mãe está desencarnada. Ela pode me amparar aqui de que forma? Radiando boas energias, junto aos meus amigos espirituais que estão aqui próximo de mim. Vez ou outra, pode ter uma permissão de fazer uma visita, de chegar mais perto, né? O que você está dizendo, que a gente sempre fala, é quando o parente, o amigo, o parente, não vai, fica. Aí não é mais amparo, é obsessão o nome disso, né? Aí, sim, os dois estão se prejudicando mutuamente. Você não tem capacidade de amparar, de ajudar, de nada, depois que você está desencarnado. Certo? O amparo tem que ser simplesmente energético, espiritual, vibracional, mas físico, você não precisa mais estar aqui para isso. Aí, sim, é outra aula, é a aula de obsessão e desobsessão, né? Mas é essa a diferença. Entendeu? Então, olha lá, ó. Minha família. A original e a gerada, né? Então, a gente vem de uma família original, que alguém disse aqui assim, eu não escolhi, né? Alguém no início aqui falou assim, a nossa família, a gente não escolheu, a gente escolhe a gerada. Mentira. Eu não sei quem foi que falou, não me lembro, mas é mentira. Porque a gente escolhe sim, né? A gente sabe aonde que a gente está se metendo. Pode ser que quando a gente chegue aqui, a gente não goste, né? Quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente diz, não, vou sim, vou reencarnar a filha de Lucinei, sim, porque a gente vai reajustar isso, vai dar tudo certo, né? A gente vai quebrar isso pelos laços de amor, aí quando chega aqui, aquele pega para capar, né? Aquele desespero. Esquece tudo que combinou do outro lado, né? Mas a gente escolhe sim. E aí, depois, a gente tem a nossa família gerada. Essa a gente escolhe. E nem sempre a nossa escolha dá certo, né, gente? Vamos combinar. Estão aí os divórcios para dizer isso, né? E os que não têm divórcio, mas também vivem mal, né? Ficam bonitos na foto do Instagram e dentro de casa é aquela tristeza, né? Então, nem sempre a gerada significa que, porque eu escolhi, é assertiva, né? Encarnados e desencarnados ligados por esse laço de afetividade. A família dos meus pais, né, a minha família originária, traz para mim os valores, as filosofias e as ideologias. É o que eu aprendi, o que eu estava contando para vocês. O que eu aprendi de valores, filosofia e ideologias, praticamente teve uma atualização de 90%. Porque o mundo é outro hoje, né? Então, se eu não me atualizar, lascou, né? E a minha família, eu vou transmitir esses novos valores, essas novas filosofias e essas novas ideologias, né? Eu tenho que filtrar o que foi bom, o que não é, o que se adequa ao tempo de hoje, o que não se adequa, e transmitir aos meus filhos esse novo pensar, né? Não, por que passou? Era para passar? Por exemplo, o que a gente pode trazer da família gerada? Coisas boas, honestidade, né? Meus pais eram honestos, meus avós prezavam pela honestidade, pela integridade, né? Pela caridade, pela generosidade. Então, isso eu transmito aos meus filhos. Agora, os meus avós eram extremamente racistas. Eu vou transmitir isso aos meus filhos? Não, né? Os meus avós, pela cultura, pelo meio que eles foram criados, eram homofóbicos. Eu vou transmitir isso para os meus filhos? Não, né?
Ou vamos sair, então, dessa linha de pensamento, mas eram pessoas extremamente ambiciosas e egoístas. Só pensavam no material, no bolso, no dinheiro, em ter terras, em ter isso, em ter aquilo. Eu posso transmitir isso para os meus filhos? Né? Reformando isso aí, né? A ambição não é tão ruim, a ambição é bom, mas você tem que ter ali a sua linha tênue, o limiar ali, né, entre ambição e egoísmo, né? Então eu posso ir reformando esses conceitos, né? É por isso que a gente precisa ter esse filtro o tempo todo, né? E também, como eu falei, os filhos também, o Luiz diz que os espíritos do século XXI, né, porque eu sou espírito do século XX, tem uma galera aqui que é do século XX. Deixa eu ver se tem alguém do XXI aqui. Tão velhinhos vocês já, hein? Só ela que é do espírito do século XXI aqui. Quem é do século XXI? Vocês são do século XXI já? Não, né? Pois é. Tudo com carinha de novinho, mas engana. Então, o Luiz diz que os espíritos do século XXI já vieram com um chip atualizado, novo, né? E é isso mesmo. Então, a gente também pode aprender com eles, né? Aí, outro trechinho aqui do mesmo livro que Adenauer fala sobre a família. Sua família originária merece sua atenção à medida que você dispõe de tempo para lhe oferecer a paz, não sendo mais fator de preocupação ou dela dependa em qualquer campo da vida. Seja um pacificador familiar, evitando qualquer tipo de acusação a este ou aquele membro, mesmo que você tenha razão. Seu posicionamento em família, quando da existência de desavenças, deverá ser o de alguém que não advoga em causa própria, nem polariza discussões, optando por levar a todos a voz da paz e da harmonia, a fim de que todos sejam beneficiados. Volto eu para o meu final de semana do centenário da vovó lá, né? Eu já fui daqui de casa falando para os meninos assim, o que vocês ouvirem, entra no ouvido, sai no outro, né? Se vocês perceberem que tem um clima para pôr alguma coisa, né, falar alguma coisa, fale, se não, quieto. A gente está indo lá para festejar, para rever os tios, os primos e tal. A gente não está lá para fazer palestra de homofobia, de racismo, de nada disso. Quando, lógico, né, gente? Tudo tem... Depois vão dizer assim, a Alessandra disse que... Não, né? Tudo tem um pontinho, né? Um limite. Se você vê uma coisa escandalosa, estapafúrdia, você tem que intervir, óbvio, né? Mas é o que a Adenauer está dizendo aí. Chega um momento, imagina, meus tios e irmãos da minha mãe estão tudo para lá de 80, 85, 88, 89. Eu vou sentar, eu fui lá para visitá-los, né? Eu vou sentar para fazer uma palestra com eles sobre homofobia. Não vai entrar agora, né? Não vai entrar agora. Eles estão dentro dessa caixinha há 88 anos. Né? É muito difícil acontecer isso. Né? Quando você está ali no dia a dia, né? Você convive com seu avô, com a sua avó, você vai dando os toques, né? Assim, com paz, com harmonia, com educação, né? E tal. Mas uma pessoa que eu vejo esporadicamente, só vou criar o quê? Atrito, briga. Né? Então, a gente também tem que ter esse discernimento e esse respeito, né? Na próxima encarnação, o chip já vem mudado, né? Porque, por mais que uma pessoa desse século não aceite e não viva isso, mas vai ouvindo, sabe aquela coisa de vai jogando a sementinha? Né? Então, liga uma televisão, vê uma coisa, ouve na rua uma outra coisa, né? Nos lugares vai ouvindo, vai vendo, vai percebendo que o mundo mudou, que as pessoas mudaram, que os valores, as ideologias mudaram. Então, quando chegar na próxima encarnação, esse chip já está formatado, né? Então, a gente tem que ir com paz, né, sempre. Essa é aquela frase que circula aí na internet, que é melhor ter paz do que ter razão, né? E a gente, às vezes, quer ter só razão.
né? E aí, em nome da razão, a gente cria uma confusão, um tumulto, uma desavença, né? Então, ó, as dimensões da vida nos papéis desempenhados na família. A família tem algumas dimensões. Tem a dimensão filial, a paternal, a maternal e de outros familiares. Vamos ver qual o papel de cada uma delas. O paternal é a dimensão do limite, da lucidez, da segurança. O maternal, da sentimentalidade, da proteção, da percepção, da nutrição, da amorosidade, da sustentação. O filial, respeito, cooperação, responsabilidade. E os outros familiares, apoio e compreensão. Significa que eu estou falando de pai, mãe e filho? Não. E a família que foi criada, os filhos, sem a presença de um pai? Ou de uma mãe? Ou dos dois? Né? Isso aí a gente está falando de papéis desempenhados. Então, tem muita mãe que exerce mais a sua dimensão paternal do que maternal. E o inverso também. Existe muito pai que exerce mais a sua dimensão maternal do que paternal, assim como existe também os dois exercerem as duas funções. E existe também os filhos exercerem a função paternal e maternal. Se não sempre, mas em algum momento, né? Estava conversando com um amigo meu aqui em cima hoje, na ULI, e ele estava falando disso, que os filhos hoje estão cuidando da mãe como se ela já fosse uma criança, porque já está numa idade avançada, né? Então, a gente tem que começar a exercer esse papel filial e maternal, ou paternal e maternal com os pais, né? Então, a gente, durante a nossa encarnação, a gente vai trocando de papéis, né? E mesmo aquela mãe que, às vezes, exerceu, né, num período da vida, exerceu os dois papéis, ou os pais, ou o pai que exerceu os dois papéis, chega num momento da vida dos filhos, onde os filhos já estão mais adultos, que um dos papéis some, né, o outro aparece mais, ou os filhos começam a assumir esses dois papéis, e a mãe entra na dimensão filial. Mas essas dimensões existem dentro da família. E mesmo as pessoas que são criadas fora de família sanguínea. Pessoas que são criadas num orfanato, né? Que também é essa família, é a família espiritual, não é mais a família material. Mas dentro daquelas instituições tem pessoas que exercem esses papéis, né? Aquela tia, né? Ah, eu fui criado pela tia fulana, pela tia ciclana. A tia Maria exerce o paternal. A tia Joana é mais o maternal, né? Sempre vai existir esses papéis, por mais diferente que seja a sua família. Minha família tem dois pais. Um vai ter o paternal, o outro vai ter o maternal. Tem duas mães. Uma vai ter o paternal, outra vai ter o maternal. Ou as duas vão ter os dois, ou os dois vão ter os dois, né? Minha família é só meu pai e meus dois irmãos. O pai vai ter essa dimensão maternal, porque é necessário. A família não, ela desequilibra sem esses papéis. E, às vezes, uma família que tem uma mãe que exerce só o paternal. É aquela mãe durona ali, né, que põe os limites e tal. Aí tem uma avó que exerce o maternal. Tem uma madrinha que exerce o maternal, né? Esses papéis vão estar na nossa vida de espíritos sempre. Nem sempre dentro da mesma casa que você mora. Mas você vai encontrar um professor, né? Sempre o espírito vai buscar apoio em todas essas dimensões. Nem sempre na família sanguínea, mas ela sempre vai estar na família espiritual, em algum momento. Certo? Família na visão espírita, né? Então, o que a gente entende? Que espíritos, para começar, não têm sexo, né? E o que importa numa família é a transmissão
da cultura, dos valores, a socialização, a educação, a sustentação e o equilíbrio da sociedade, né? Eu acabei de dizer que a gente vem dessa cultura, né? Da família de papai e de mamãe. Gente, espera aí, deixa eu beber água. Eu não bebi água hoje, né? Minha monitora não trouxe água para mim. Né, Amanda? Minha garganta secou. Mas a gente vê muito amor dentro de outras constituições familiares. Uma vez também eu estava fazendo essa aula, não sei se foi essa aula ou foi a de energia sexual, e o aluno falou assim, mas se a gente começar a aceitar todas essas famílias, vai parar de ter espírito no mundo, né? 2 mulheres não fazem criança, 2 homens não fazem criança, né? Isso é um pensamento desse tamaninho, né? E as crianças que estão no orfanato foram abandonadas por quem? Por um casal homo? Quem foi que fez as crianças que estão abandonadas aí na rua? Um homem e uma mulher, né? Então, a gente tem que ir começando a abrir nossos pensamentos, né? Porque família é isso, não importa se é um homem ou uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, um homem sozinho, uma mulher sozinha, né? Só os irmãos. Às vezes os pais morreram, ficaram só os irmãos. Eu conheço uma família assim, que são 5 irmãos, né? E aí um foi apoiando o outro, cada um foi exercendo esse papel. Uma hora um era o paternal, outra hora era o maternal, né? E eles foram casando e foram saindo de casa, até que essa família originária se desfez e começou as famílias geradas, né? Então, tem muitas configurações familiares por aí, e a gente precisa ir abrindo a nossa cabeça. A família é o núcleo básico da sociedade, onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Falamos disso também, né? A verdadeira família é a universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor, nascidos para o amor, unimos-nos em grupos que, cada encarnação, ampliam seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos. Então, a família, tanto consanguínea quanto a espiritual, a gente escolhe, né? As pessoas que estão perto de nós é porque tem alguma afinidade com a gente. Sintonia, afinidade, vibração. Eu só escolho estar perto de mim as pessoas que, como a gente diz, né, popularmente, meu santo bateu, né? Mas nós fazemos parte de uma família universal. Aquela pessoa que eu também não gosto é meu irmão. Olha que triste, né? Aquele miseravão, aquela miseravona, aquele que você pensou aí, é seu irmão. Né? E só quem pensava assim era Jesus, eu acho, né? Não, tem alguns, né? Um Divaldo Franco, uma irmã Dulce, né? Santa Dulce, Madre Teresa, Gandhi. Assim, pertinho de mim, eu não conheço ninguém. Vocês conhecem? Que tem esse sentimento de família universal. Né? A gente está caminhando, evoluindo, para que a gente chegue lá um dia, daqui a muitas e muitas e muitas encarnações. Né? Uma vez também uma aluna falou para mim, não, mas eu já penso assim. Eu não podia, né, brigar com ela, mas eu acho muito difícil que a gente realmente pense assim. Na hora do vamos ver, é meu filho ou o filho do outro, né? Eu não vou ali pensar quem é que merece mais. Vai ser o meu filho, né? Vai ser o meu filho. Então, isso não é um pensamento universal ainda. Necessidades da vida social. Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos que a compõem. Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. Então, aquele
irmão chato, aquele pai intragável, aquela mãe bruta, aquele primo, aquele cunhado, as noras que chegam na nossa vida. Te amo, nora. Amo mesmo, tá? É o namorado. É, esse. Eu estava falando da bagunça do quarto dos filhos, é o namorado dela. É esse mesmo. Ele é o bagunceiro. É. Ele é o bagunceiro. Mas a gente tem a nossa família gerada, mas tem os que vão chegando, que são as noras, são os genros, os cunhados, né? Quando o meu marido tem mais um irmão, né? Ela tem uma irmã, então a cunhada já vai chegar para a família do meu filho, né? O outro, então, são pessoas que vão chegando. E todas essas pessoas não estão chegando ao acaso. Foi porque, sem querer, que chegou, não. Está tudo dentro de um mesmo quebra-cabeça, né? Então, é nesse convívio social, familiar, que a gente vai evoluindo, né? É o filho, é o irmão difícil, é o pai, é a mãe, mas também são as noras, são os cunhados, são os primos, todas as pessoas que vão se agregando dentro desse núcleo familiar é para um convívio de evolução. Não tem outro objetivo nisso, né? Ah, não, mas eu não tenho nem menor afinidade com a minha cunhada. Eu não suporto ela, ela não me suporta. Então, vai ver o que incomoda nela, né? A psicologia tem uma frase que diz assim, doeu, pega que é teu. Né? Os psicólogos falam isso. Se doeu, pega que é teu. Né? Então, o que aquela cunhada tem que me incomoda tanto? Não, mas eu sou completamente diferente dela. Será? Será que não é o que ela faz que você gostaria de fazer, mas não tem coragem? E aí você fica incomodado? Né? Ah, ela é muito desaforada. Será que você não queria ser um pouquinho desaforado? Mas aí você não é? E aí, quando a sua cunhada é, você fica irritado? Né? Um exemplo qualquer que eu dei aqui. Né? Mas todas as pessoas que estão ali nesse núcleo familiar, tanto do gerado, quanto do originário, quanto dos que chegam depois que você já fez a sua família gerada, né, são para o seu aprendizado. Ninguém está ali por acaso, ninguém caiu sem querer de paraquedas. Está tudo dentro de um planejamento. O que mais, Alessandra? Parou, Claudinha? Ah, foi. Nossos filhos são espíritos. Isso é título de um livro de Hermínio Miranda. Quem não leu e tem filhos, leia. Quem não tem filhos, tem sobrinhos, leia. Quem não tem sobrinhos, mas é professor, professora, leia. Né? Quem lida com qualquer tipo de criança, afilhados, leia. Né? Porque é um livro que precisa ser atualizado. Vamos já dizer a verdade, né? Porque tem muitos conceitos ainda lá do outro século. Mas, em via de regra, né, em suma, ele é um livro muito bom. Porque o que ele diz? Eu não vou nem ler todos esses textos grandes aí, vocês vão lendo. Mas, em suma, ele diz o quê? Que a gente tem que entender que todo mundo vem com uma bagagem. Né? Então, nem sempre eu vou conseguir formatar o meu filho do jeito que eu acho que tem que ser. Porque ele tem uma história. Ele não está aqui brincando, ele não está aqui passeando. E, às vezes, ele é um espírito que tem uma história maior do que a minha. E com um objetivo maior ainda do que o meu. Né, o que eu falei no início da aula. Às vezes, não sou eu que tenho que formatar ele é que precisa me formatar. Né? E a gente acha que aquela coisinha bonitinha, rechuchuda, bebezinho, está novinho ali, chegou com HD zerado, né? Para eu, não. O HD dele está tão cheio ou mais do que o meu. Tanto que um bebê é completamente... Os gêmeos são diferentes um do outro, né?
Então, o que diz esse livro, basicamente, é isso, né? Que as crianças a gente tem que ver como espíritos, assim como a gente olha para o pai, para o avô, é a mesma coisa. Só o corpo é que é novinho, né? Está zerado, que tem que aprender tudo de novo, fisicamente, mas espiritualmente, às vezes esse bebezinho veio para te ensinar coisas, e não você a ele, né? Às vezes o aprendizado é maior deles para a gente do que da gente para eles. Existe a troca, lógico, sempre vai existir. Né? No contato entre dois seres humanos, entre dois espíritos, sempre alguém deixa e alguém leva. Mas, às vezes, a criança traz mais bagagem e mais aprendizado para você do que você para a criança. Em suma, é isso que diz esse livro, né? Desafiador, realmente. A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizagem pela reencarnação, muitas vezes perdido, sem limites, necessitando de orientação e acolhimento. Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos, principalmente, como eu disse, na primeira idade, na primeira infância, né? Mas chega um momento que o espírito começa a falar mais alto, né? Que a sua bagagem começa a se exacerbar mais, né? Ele já começa a entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que faz bem para ele, o que faz mal para ele, né? E nem sempre é o que faz bem para a gente e o que faz mal para a gente, né? A escola não substitui a família, nem os pais devem transferir o seu dever de educar e ensinar os espíritos colocados sobre a guarda por Deus. Isso também era uma coisa que tinha lá na minha época, né? A gente ouvia muito isso. Não, vai para a escola, né, a sua professora vai te ensinar, né? Hoje a gente já sabe que isso não cola mais, não resolve mais, pelo contrário, né? A escola devolve, né, chama os pais lá, né? E não é dever, a escola tem o dever de ensinar culturalmente, academicamente, né? O burilamento de cada espírito que está sob a sua custódia, vamos dizer assim, né, é dos pais. Parentes de hoje, amigos ou inimigos do passado? Lindo na foto, né? Todo mundo alegre. Ê! Foi assim a foto lá da avó do Luiz. Ê! Todo mundo. Hã? Ela disse que a adolescente de amarelo está ali, ó. Ela disse que ela não está feliz, não. A mãe falou, vai para a foto ou vai ficar uma semana sem celular. Né? Aí ela fez... Olha, menina, eu já dei essa aula umas 50 vezes, eu nunca tinha reparado a cara dessa adolescente. Minha mãe dizia, família só serve para tirar retrato. Né? Minha mãe dizia isso, família só serve para tirar retrato, porque quando junta é uma confusão danada. Né? Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida. Mais frequentemente, os laços mais próximos, mais frequentemente, está pertinho por amor. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Dizem, tem uma parte aí da literatura espírita que diz que os irmãos gêmeos são os que mais têm desafetos. Tem essa parte da literatura espírita aí que diz isso, né? E que os univitelinos, não, os chipófagos, né,
são mais ainda, né? Estão ali grudados, sabe, aqueles que têm o mesmo corpo, às vezes divide membro, cabeça. Mais ainda. Tem essa teoria aí. Não sei se eu concordo muito, não, mas tem essa teoria, né? Mas, geralmente, eu só tenho um irmão. Mas quem tem vários irmãos aí, geralmente, tem afinidade com um, com dois, e os outros têm um convívio. E, às vezes, tem uma briga também, né? Então, quanto mais próximos os laços, ou é das duas uma, ou é muito amor, ou é muito reajuste que é necessário. A gente vai entendendo isso no convívio. E não só de irmãos, de pai, de mãe, né? Eu tive dentro da minha família um bebezinho. Estou no YouTube, né, gente? Eu não posso ficar falando quem é, mas um parente, quando nasceu, era claro que ele tinha alguma questão com a mãe. Porque ele ia no colo de todo mundo e ficava feliz da vida. Quando ia no colo da mãe, era uma berralheira danada. A ponto de, quando ia mamar, ela botava uma fraldinha no rosto para ele não ver que era ela que estava dando mamar. Desse jeito. Né? Hoje, ele já é adulto, a relação já se dissolveu, né? Foi crescendo, foi harmonizando, mas na chegada daquele espírito, era nítido que você via que ali tinha um babado qualquer. Né? Eles não, metade da família entendia, acreditava, a outra metade não, mas, para mim, era claro isso. Né? Porque com a mãe, ele não dormia, ele não ninava. Ia no meu colo, da minha mãe, da minha tia, de todo mundo, ninava com todo mundo. Mas o peito não era meu, né? Era da mãe. Então, tinha que mamar na mãe. Aí, a minha mãe arrumou essa técnica. Ó, bota uma fraldinha. Né? Quando vinha, botava... É sério, gente. Botava o neném assim, tipo de costa, que era para ele não ver, e botava a fraldinha. Ele mamava tranquilamente. A mãe não acreditava nisso. Então, achou que era manha de criança, tudo, e foi se dissolvendo. Né? Por causa desses laços de amor, tudo vai se resolvendo aos poucos. Né? E era nítido a afetividade muito próxima com o pai. Ele era muito agarrado com o pai, e com a mãe era um chororô danado. Né? Então, alguns a gente tem essa percepção logo de cara, e outros a gente vai percebendo durante o crescimento, a evolução. Né? O meu filho mais novo, o Miguel, não tinha... Ele ia com os dois, ele gostava dos dois, mas, de noite, quando ele acordava, ele gritava pai. Ele não gritava mãe. Quando ele começou já a falar, né, 1 aninho e pouco, ele acordava e dizia, pai! Aí o Luiz ia lá no quarto, pegava no berço, dava mamadeira, andava com ele para cá e para lá e tal. Às vezes, o Luiz viajava muito um tempo atrás, né? Aí chegava de madrugada, aí eu ia no berço. Aí falava, seu pai está dormindo, meu filho. Ele chegou agora, está cansado. O que você quer? Mamar? A mamãe vai pegar o seu mamãe. Eu quero meu pai! Era assim que ele fazia. Então, ele tinha uma ligação muito grande com o Luiz na primeira infância. Hoje é comigo. Né? Hoje ele se distanciou um pouco do... Tem um ótimo convívio, mas tudo que vem contar da namorada é comigo, a história tudo que ele quer saber é comigo. Não é ele, não, é o outro. Não é essa namorada, não, é a outra. Né? Então, foi mudando essa relação. Isso vai mudando ao longo da nossa encarnação, né? No nosso crescimento. A paz em família é garantia de ter um lugar onde as melhores vibrações são assimiladas, aliviando o espírito das tensões geradas nos embates da vida. Mesmo quando outros tumultuem o ambiente familiar, seja você a fonte de paz e de harmonia, para que o equilíbrio doméstico seja estabelecido. Sua vibração, oriunda de paz interior, será o ponto de apoio
para que os espíritos amigos possam agir em favor do bem, fazendo de sua casa um local de alta espiritualidade. Em sua consciência, deve sempre vigorar o desejo de fazer o bem, de distribuir a paz e de amar as pessoas. Outro texto que eu fiz questão de trazer inteirinho, porque ele é importantíssimo. O que a Adenauer está dizendo aí? Que pode estar todo mundo pegando fogo. Isso já aconteceu lá em casa, né? Recentemente. Luiz chegou com a cabeça cheia de problema lá da empresa, né? Cuspindo fogo por todos os lados, igual um dragão, né? O Pedro chegou chateado com outra situação dele. O Miguel estava chateado. Se eu ficasse, e todo mundo que eu ia falar era... Vinha uma farpa. Ia falar com outro, outra farpa. Ia falar com outro, outra farpa. Se eu respondesse a todos eles na mesma vibração deles, o que ia acontecer? Ia virar o balaio de gato, né? Aí eu fiz, ó, né? Me mantive tranquila, entendi que cada um ali estava estressado com alguma coisa, né? E fui conversando com um de cada vez, entendendo, um falou, o outro não quis falar, o outro foi dormir, e pronto. E aí tinha uma noite no meio, no outro dia já acordou. Então, o que a Adenauer está dizendo aí? Eu uma vez vi uma palestra, eu gosto muito de usar essa simbologia, porque eu achei muito significativa. Simbologia é o seguinte, a gente não precisa, a gente diz assim, eu preciso ser um espírito iluminado para poder estar no meio de uma confusão, de uma briga de irmão, de pai, de mãe, de não sei o quê. Eu não tenho essa iluminação toda, não. Não precisa. Né? A simbologia que eu ouvi uma vez numa palestra que eu uso é a seguinte, a pessoa disse assim, você não precisa ser uma lanterna, né? Você não precisa ser um farol, você não precisa ser um holofote gigante. Se apagarem as luzes todas desse salão aqui agora, está de dia, mas imaginamos que estivesse de noite, né? E eu chegar aqui com uma vela, uma chaminha desse tamaninho, a gente não vai se enxergar? Eu não vou conseguir conduzir vocês pelo caminho da saída? Né? Se todo mundo for atrás um do outro, uma chaminha ilumina o ambiente todo. Então, quando eu li esse texto de Adenauer, eu me lembrei dessa analogia que eu escutei uma vez um palestrante fazendo, que é isso, se você for essa chaminha da vela, você não precisa ser o espírito mais iluminado do mundo, mas, às vezes, no momento de tensão, de raiva, só de você se calar, de não responder na mesma moeda, de não retrucar, de não querer ter razão em vez de ter paz, né? Só de você se calar ali naquele momento, é o ponto de apoio que a própria espiritualidade tem para intervir naquele momento. Não adianta você brigar, né? Lá em casa são 4. Não adianta sair os 4 se estapeando, brigando, gritando um com o outro, porque nem a espiritualidade vai conseguir ajudar a intervir naquele momento. Tem que ter um ponto de apoio, tem que ter uma brechinha de algum lugar para que a espiritualidade até... A gente, às vezes, na hora da briga, diz, ai, meu Deus, me ajuda, amigos espirituais, me ajudem, pelo amor de Deus. Mas você está mais desesperado do que... Como é que o amigo espiritual vai chegar ali para te ajudar? Igual você agora? Ela ontem passou o dia de luto porque ela não foi para o São João. É isso que ela está dizendo, gente. Mas passou de luto em paz, sem brigar. Pronto. Então, é sem brigar. É sem brigar, né? Tô brincando aqui, a gente está levando na brincadeira, mas é sério, né? Se você se mantiver ali em paz, eu sei que é difícil às vezes, né? Você, às vezes, nesse dia, por exemplo, eu estava na paz do Senhor Jesus, sozinha em casa. Chegou um, paf, chegou outro, paf, chegou outro, paf. Eu tomei 3 patadas, não sei nem de onde, não deu nem, como dizia o meu avô, não deu nem tempo de anotar a placa do caminhão que me atropelou, né? Foi assim. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Cada um com seus problemas. Ó, continuei, botei minha série lá. A Amanda diz que é minha série conforto, né? Aquela série que eu já assisti 5 vezes,
mas é a minha série conforto, sabe? Quando você me vê assistindo ela de novo, é porque é a minha série conforto. Botei minha série lá e fiquei lá tranquila. Daqui a pouco um passou para a cozinha, o outro foi tomar banho e tal. Agora, se eu continuasse lá, gritando, por que você falou isso para mim? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei o quê, eu mereço isso. Pronto, é a chaminha. Aí eu fiquei na paz, né? Fiz uma oração ali, pedi ajuda, acalme aí, desanuvie, né? A mente desses 3 aí que chegaram estressados. Pronto, as coisas foram se acalmando. Um foi para o quarto, dormiu, o outro foi tomar banho, eu subi e fui para o meu quarto. No dia seguinte, estava todo mundo na paz. Né? Eu acredito que, realmente, os amigos espirituais deram uma aliviada ali, né? No equilíbrio emocional de todos eles. Mas, se eu não tivesse sido essa chaminha, né? Então, tem uma outra técnica que tem lá em casa, que é do abracinho. Vou ensinar para vocês. Técnica do abracinho, né? Quando você vê que a fulano está muito irritado, você fala, me dá um abracinho. Né? Aí uns ficam pé da vida, né? Fica mais irritado, mas você faz um abracinho, que o abracinho é aquele momento de regulação emocional. Né? Isso é psicológico. Né? Quando você está ansioso, nervoso, por mais que você não queira o abracinho, quando o abraço chega, dá uma regulada emocional na gente. É verdade isso, né? Então, é a técnica do abracinho. Casal tem que ter técnica do abracinho, viu? Os casais presentes. A sua não está aqui, mas você leva a técnica do abracinho. Tá? Quando você vê que o outro está assim, irritado, triste, tudo, você fala... Ou então você não diz assim, quer, você diz, me dá. Né? Você finge que é você que está precisando, é o outro. Mas aí você diz que é você, viu, Vauline? Quando ele tiver virado no capeta... Isso. Aí você diz assim, me dá um abracinho, né? Aí ele não quer dar um abraço, mas eu estou precisando, me dá um abracinho. É ele que está precisando. Entendeu? Façam, que é tiro e queda. Dá certo. Técnica do abracinho. Vai dar certo, sim. Vai com fé. Ausentar-se da família sob o pretexto de que é diferente dos demais, com quem convive, é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. Abre aspas, colchetes e parênteses. Né? Antes que vocês me digam assim, mas eu vou ficar numa relação tóxica. Não é isso que eu estou dizendo. Certo? Ninguém tem que ficar numa relação ruim, numa família ruim. Né? Mas, às vezes, a gente vira as costas antes de tentar. É isso que a Adenauer está falando aí. Né? Porque, igual você, nem o seu irmão gêmeo vai ser. A gente sempre vai ter os diferentes. Né? Quando a gente escolhe alguém para ser nosso companheiro, nossa companheira, é uma pessoa diferente. Não adianta a gente achar... Aquela história também de que quando casa muda é mentira, viu? Para quem não casou ainda, só piora. É ladeira abaixo. Né? Essa história de que muda é ladeira abaixo. A Amanda estava me contando isso essa semana, não foi, Amanda? Que a mãe dela falou que o que vê de ruim no namoro vai piorar no casamento. Né? Então, você já vai sabendo, né, se eu estou afim de aturar isso, a bagunça do quarto. Eu vim para acabar com a ilusão. Né? Então, o que fulano tem de bom supera o que ele tem do que me incomoda, que não é nem de ruim, é o que me incomoda. Né? Supera, vale a pena, então vamos legal, vamos tentar. Né? Porque depois chegam os boletos, chega a toalha molhada em cima da cama, chegam os filhos, as noites sem sono, o trabalho, o aluguel, o financiamento. Né? Então, a gente tem que ter isso tudo em mente. E não é virar as costas, né, na primeiro estresse. Né? Porque estresse a gente vai ter sempre, o resto da vida. Né? O resto da vida. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Luiz Fernando Veríssimo. Não é um texto espírita. Né? Mas eu li e trouxe. Por quê?
o que mais me chamou a atenção é o que eu acabei de falar. Ela não nasce pronta, ela constrói-se, né? A gente constrói uma família. A gente vai aprendendo com os filhos, a gente vai aprendendo com o marido, com a esposa, com as noras que chegam, com os genros que chegam, com os cunhados, com as cunhadas. É o que eu falei aqui da gente, né? Uma pergunta que um faz serve para o outro, a reflexão que o outro trouxe. Eu não concordei, eu achei que não tem nada a ver, mas lá na frente eu vou entender por que aquilo apareceu na minha vida naquele momento, porque as respostas sempre chegam, né? Então, é uma construção. A família não nasce pronta, não vai ser perfeita, a gente tem que ir construindo todo dia dizer, eu quero, todo dia dizer, sim, vale a pena, ou não vale a pena, também tem isso, né? Porque a gente também não vai ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. A gente só ajuda e só constrói com quem quer construir e com quem quer ser ajudado, né? A gente não consegue construir uma pessoa que não está a fim de construir com você. Você carregar tudo nas costas, né? Mas é uma construção. O que mais? Se você não vem de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você. Quebre o ciclo e mude o padrão. Então, a gente escuta muito essas coisas assim. Eu sou assim porque eu não recebi amor. Eu sou assim porque meu pai me batia muito. Eu sou assim porque minha mãe não era amorosa. Né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que isso cria traumas complexos, fatores limitantes, protocolos psíquicos, tudo isso, né? Mas conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, entrando na idade adulta, a gente pode procurar ajuda, até terapêutica, para que isso vá mudando, né? Então, essa frase diz isso, que se eu não recebi amor, deixa eu dar. Se eu não tive uma mãe amorosa, que eu seja, né? Se eu tive um pai que me batia, que eu procure um esposo para ser o pai dos meus filhos, que seja o oposto disso, né? Porque se eu vejo os sinais de que ele já é agressivo, tanto verbalmente quanto fisicamente, que é o último estágio, comigo, imagine com os filhos, né? Então, não vai ser um bom pai. Eu vou repetir o padrão. O pai que eu tive, eu vou dar para os meus filhos, né? Então, isso tudo é coisa para a gente ir trabalhando e buscando a transformação, que eu dê para a minha família o que eu não tive. Mas também isso aí é uma linha tênue para um erro, que é mimar demais os filhos. Então, tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Aí você cria um filho sem limites, reizinho e rainha do mundo, né? Os príncipes e princesinhas. Era só falar um pouquinho, mas assim, dá um exemplo. Eu tenho dificuldade com minha mãe. Aliás, minha mãe tem uma dificuldade com a família, tanto que minha mãe hoje tem 84 anos, minha avó tem 102 anos, é uma pessoa super amorosa e tal. E minha mãe, 84, ela não tem mais amizade nenhuma, ela não gosta. Então, com a minha filha biológica, que representa muito a personalidade de minha mãe, eu vejo isso nela, eu quebro esse ciclo. Eu estou sempre falando com ela, eu te amo, venha cá, eu lhe dou esse conforto e tal. Ela hoje é casada, tem uma filhinha, e eu quero quebrar, porque eu sinto que minha mãe hoje é infeliz e é sozinha. Minha mãe, então a gente faz questão de estar com ela e tal, mas ela é difícil. E aí eu quebro isso com minha filha biológica. Mas é difícil mesmo, não é para ser fácil, né? Quando a gente vem de qualquer situação, e eu estou falando o básico, mas quando a gente vem de uma situação de violência mesmo, né? De uma família violenta, é muito difícil a gente dar o oposto. Mas é essa que é a nossa busca, né? É dar o oposto, é quebrar esse ciclo, né? É o que está dizendo aí. Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você.
né? Não é uma tarefa fácil, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente sabe que é difícil, né? É difícil para mim também, em várias situações. Eu tenho muitas situações que eu estou vivendo hoje que é difícil para mim, mas a gente vai buscando, vai exercitando, vai tentando todos os dias, né? Para que a gente consiga fazer com que a família estejam todos felizes, né? Se eu quero dar para o meu filho tudo material que eu não tive, eu também posso dar para o meu filho tudo sentimental que eu não tive. Porque também tem esse tipo de família, né? As pessoas que não tiveram amor, vieram de uma família de situação difícil, de extrema pobreza, de violência, de tudo isso, quando formam uma família e tem uma situação financeira estável, dá para o filho e para a filha tudo de bom e melhor materialmente, mas o sentimentalmente não consegue dar, porque não recebeu. E dá, né? Tem um livro de um autor aí americano que ele fala das 5 linguagens do amor. Vocês já leram esse livro? Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas ele diz que tem o ato de presentear, que é uma linguagem do amor, né? O ato de serviço, que é você fazer alguma coisa para alguém, né? Palavras de positividade, de afirmação, né? Quando você gosta de receber elogio, de ser reconhecido. Quem mais? Lembra aí, Amanda? Tempo de qualidade, né? É uma outra linguagem do amor. E faltou uma, que agora eu não estou lembrando. Toque, isso, né? Então, o que é um livro que é feito para casais. Mas o que ele diz nesse livro? A minha linguagem do amor, né? Eu me sinto amada pelo toque, pelo abraço, pelo aconchego, por estar coladinho, dormir de conchinha. Eu me sinto amada quando o meu marido faz isso. Mas a linguagem do amor dele é presentear. Ele demonstra o amor dele dando presente. Então, quando ele me dá presente, eu não me sinto amada. Entende? O que esse autor traz é essa reflexão para a gente. A minha linguagem do amor é ato de serviço. Eu gosto de cozinhar para ele ou para os filhos. Eu gosto de estar tudo sempre perfeito, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não se sente amado assim. Ele acha que é obrigação. Ele se sente amado com palavras de afirmação. Quando eu digo, foi ótimo, você foi muito bem, você está ótimo, foi maravilhoso, foi excelente, aí ele se sente amado. Então, o que esse autor traz? Que não é o tema da nossa aula, mas o que ele traz? Que, às vezes, as divergências dos casais é porque eles não estão falando a mesma linguagem. Então, você tem que descobrir qual é a linguagem do amor do seu companheiro, da sua companheira. Se ele se sente amado com presente, então, mesmo que a sua linguagem seja outra, você presenteie ele, que aí as coisas vão se afinizar, né? E aí, trazendo para a nossa história de família, é isso, né? Às vezes, eu não tive esse amor. E a minha linguagem do amor também não é dar amor, é dar presente. Aí eu encho meus filhos de presente, faço tudo o que eles querem, né? Mas não dei esse amor, que eu também não recebi, e porque também não é a minha linguagem do amor. O que me fez falta na minha infância? Ter o brinquedo, ter a boneca, ter o estojo da moda, né? Tudo que meus colegas tinham na escola e eu não tinha. Aí eu dou isso para os meus filhos e esqueço de dar o amor. Né? Então, a gente vê muitos relatos de pessoas que dizem, não, eu tive tudo, mas os meus pais não eram muito afetuosos. Meu pai e minha mãe não era de abraçar, não era de dizer eu te amo. Né? A gente não escuta isso? Né? Meus pais eram maravilhosos, não me faltou nada, mas não era aquela mãe amorosa, não era aquela mãe que botava no colo, não era. E aí não consegue transmitir isso para os filhos, né? Então a gente tem que ir analisando isso. O que eu recebi, tanto de valores, de ideologia, de ensinamentos, de sentimento, e o que eu estou passando para frente, né? Ou para os meus filhos, ou para os meus irmãos, ou para o meu pai, para a minha mãe também.
É isso que a gente tem que analisar. E aí eu precisava puxar a brasa para a minha sardinha, né? Aí eles eram pequenos. Eu trouxe para a gente finalizar um texto que é de Chico Xavier, que fala da família. Que ele diz assim, ó: nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o seu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São fontes de atração e de repulsão na sua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Pode. É um texto que fala sobre a família, né? Que eu não saberia falar nem nas 2 horas tão brilhantemente quanto o Chico falou, né? Porque a gente reclama, a gente aponta, a gente bota o dedo na cara do irmão, do pai, da mãe, não me deu, não fez, é insuportável, é intragável, eu não sou assim, ele é egoísta, eu sou benevolente, né? Mas a gente pode mudar isso. Eu estava falando com ela aqui hoje de manhã, né? Ela estava falando que eu queria tanto que o meu irmão, né, viesse fazer a ULI e tal, mas ele fica dando desculpa, dando desculpa. Eu estava falando para ela que a gente escuta muito de aluno aqui, principalmente marido e mulher, né? Eu não consigo trazer meu marido, eu não consigo trazer. Mas o que traz o marido? O que traz o irmão? O que traz a mãe? O que traz? Eu. Não é a ULI que traz. Sou eu, né? Aí, quando o fulano está lá no ciclo 4, 5, aí chega aqui e fala, Lê, meu marido se matriculou na ULI. O que trouxe o marido dela para a ULI? Ela. A mudança, a transformação que ele está enxergando nela. E, às vezes, até por desconfiança, o parente vem e fala assim, vou lá ver o que essa ULI tem, que a Ana Luísa está tão diferente, né? O que tem nessa ULI aí que a Ana Luísa está diferente? Né? Então, o que a gente entrega é o que transforma. Se a gente está numa família difícil, de irmão, de marido, de filho, é o que a gente entrega, né? O que a gente oferece, que a gente recebe de volta. Mas eu já tentei isso que você falou, Alessandro, umas 10 vezes, tenta 20. Porque nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. A gente quer que faça uma coisa agora e resolva. Né? Eu já tentei isso 3 vezes e não deu certo. Tenta. Quantos anos que isso está errado? Há 10 anos? E você quer em uma atitude mudar isso? Né? Então, é o persistir. Né? O água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura. Né? Então, continue, não desista, persista, que essa mudança, né, o Gandhi, acho que Gandhi que diz, né, a mudança que você quer no mundo começa em você. Né? Então, a mudança que você quer na sua família começa em você. Eu posso ser essa chamazinha de vela, né? Mas nem sempre eu estou disposto a isso, nem sempre eu acredito nisso. Então, eu tenho que ir tentando, e tentando, e tentando. Um dia acontece, um dia vai dar certo. Né? Mas a gente quer ter sempre a razão do que ter a paz. Né? Não, ela não é cachorra, não. Você está vendo alguma cachorra? Vocês estão vendo cachorro ali naquela foto? Não, ela é minha neta.
Ela é uma ser humaninha. Amora é filha de Miguel. Ela, na próxima encarnação, ela já vai vir humana completa. Ela é semi-humana, né? A Adenauer falou que agora os pets que têm alguma diferenciação são semi-humanos. Semi-humanos? Sub-humanos, né? Ela é sub-humana. Na próxima, ela vai vir humana já. Pronto? Posso tirar? Então, pronto. Então, gente, vamos ter paciência com a nossa família, né? Família é difícil para todo mundo. Se a sua está perfeita, a minha estava. Aí agora está conturbada. Está cheio de pontinhas para resolver, né? Mas estamos todos na paz, no amor, na harmonia, tentando resolver, e vamos resolver pelo amor, sempre, né? Porque pela guerra, pela confusão, pela briga, pela imposição, a gente não resolve nada. A gente só piora, né? E não deixa nem que... Aí a gente fica pedindo para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, mas nem eles conseguem chegar, porque o clima fica tão pesado que nem eles conseguem ajudar, né? Então, não viva o seu luto de São João, tá? Não baixe a sua energia. Essa aula já melhorou. Bota um forró para tocar hoje, cozinha um amendoim, pinta o dente, faz 2 Maria Chiquinha e viva o seu forró. Do jeito que está podendo viver em 2025. Tá? Não estraga o clima dentro de casa por causa desse São João, hein, mulher? Viu? Gente, um beijo para vocês. Até o próximo sábado. O próximo sábado vai estar assim, ó, lotado. Todo mundo que não veio a semana toda, das outras turmas, de segunda, de terça e de sexta, vai vir no sábado, né? Porque segunda, 23. Terça, 24. A turma de segunda e de terça não vai ter ninguém, só desencarnado, né? Então, eles vão vir tudo no sábado. Sábado vai estar assim, lotado. Beijo para vocês. Tem aviso, Amanda?